Por que alguns são escolhidos e outros não? É um dilema presente em toda a Bíblia. Deus escolheu Abraão, rejeitou outros. Escolheu Moisés, não Arão. Escolheu Jacó, mas não Esaú. Jesus escolheu 12 discípulos, mas muitos outros ficaram de fora. A pergunta é: o que há por trás da escolha divina? É mérito? É graça? É destino? É mistério? Neste vídeo, você vai mergulhar em algo que poucos têm coragem de enfrentar. A dor de não ser escolhido. A angústia de ver outros serem levantados enquanto você espera, e o céu parece em silêncio. Vamos atravessar os bastidores do plano de Deus. Desde os dias de Abraão, quando Deus olhou para um homem no meio de uma multidão pagã, até os dias de Jesus, quando muitos o seguiam, mas apenas 12 ouviram: "Vem e segue-me." Vamos entender o que há por trás da eleição divina. Você vai ver que nem sempre o escolhido era o mais forte, nem sempre era o mais puro, mas sempre havia um motivo, um propósito. E talvez, ao final desse vídeo, você descubra que também foi escolhido, só ainda não entendeu o porquê. A história da escolha divina começa cedo, muito antes de reis, profetas ou apóstolos. Começa com 2 irmãos diante de um altar. Caim e Abel. Ambos ofereceram algo a Deus. Ambos queriam ser aceitos. Mas a Bíblia diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim. E ali a primeira ferida da rejeição entrou no coração humano. Por quê? Porque Deus olhou para um e virou o rosto para o outro. Foi o tipo de oferta? Foi a intenção? Ou será que Deus já via o fim desde o começo? Caim não entendeu, se revoltou, e sua raiva o levou a fazer o impensável. Tirou a vida do próprio irmão, aquele que foi escolhido. O primeiro crime da humanidade nasceu não da ganância, mas da rejeição. E esse padrão continuaria geração após geração. Antes mesmo de nascerem, Deus já havia feito sua escolha. 2 irmãos, gêmeos. Mesma mãe, mesmo ventre, mas a Escritura declara: "Amei Jacó, porém rejeitei Esaú." Malaquias 1, 2, 3. Não era questão de obras, nem de caráter, pois nenhum dos dois havia feito algo ainda. Era o propósito de Deus. Jacó era o mais novo, mas herdou a bênção do mais velho. Era trapaceiro, inseguro, fugia dos problemas. Mas mesmo assim, foi ele quem Deus chamou de Israel. Esaú, por outro lado, era forte, caçador, admirado por seu pai. Mas Deus o rejeitou. Isso nos ensina algo aterrador. A escolha de Deus não segue as aparências, não segue tradições, não segue o que o homem aprova. Ela segue o coração dele. E esse coração vê o que ninguém vê. E assim seguimos. Para outra escolha surpreendente, Davi, o último da fila, o esquecido, o improvável. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, ele viu os irmãos de Davi, altos, fortes, preparados. Mas Deus disse: "O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração." Nenhum dos irmãos foi escolhido. Só Davi, o menor, o pastor de ovelhas, o invisível aos olhos da família. Quando Jesus começou seu ministério, multidões o seguiam, centenas, milhares. Mas apenas 12 ouviram uma frase que mudaria suas vidas: "Vem e segue-me." Pedro foi chamado, um pescador simples, impulsivo, inconstante. Mateus foi chamado, um cobrador de impostos, odiado pelo povo. Judas foi chamado, mesmo sabendo quem ele seria. Mas e os outros? E os que também seguiam Jesus, mas nunca foram chamados pelo nome? A verdade é que Jesus passou por muitos e não os chamou. Não era questão de esforço, não era quem gritava mais alto. Era quem o Pai mostrava, porque o próprio Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." João 6,44. Isso nos leva a uma verdade difícil de aceitar. A escolha parte de Deus, não do homem. Não se trata de ser o mais talentoso, nem o mais preparado, mas de estar no centro daquilo que Deus decidiu revelar. Isso dói, porque muitos se perguntam: "E eu? Fui deixado de lado? Não fui escolhido?" Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve algo que abala nossa lógica.
Há vasos para honra e vasos para desonra. Romanos 9, 21. Em outras palavras, há pessoas que nasceram para propósitos elevados e outras que servirão a propósitos que não entenderemos. Isso parece injusto, parece cruel. Mas Paulo antecipa a revolta e diz: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Como o barro pode discutir com o oleiro? Como a criatura pode dizer ao Criador: por que me fizeste assim? Paulo está dizendo: Deus tem liberdade soberana para levantar quem Ele quiser e rejeitar quem Ele quiser, porque Ele vê o coração. Ele conhece o fim antes do começo. Ele sabe quem suportará o peso da chamada e quem, mesmo sendo amado, não está pronto para o que vem com ela. Essa é a tensão que queima dentro de muitos. Será que fui rejeitado? Ou será que ainda não é a hora? Porque existe algo mais profundo na escolha de Deus. Ela tem tempo, ela tem direção e ela tem dor. Ser escolhido por Deus não é um troféu. É uma sentença de responsabilidade. Abraão foi escolhido, mas teve que deixar sua casa, sua terra, sua família. Viveu como estrangeiro, foi testado no filho e morreu sem ver tudo o que lhe foi prometido. Moisés foi escolhido, mas passou 40 anos no deserto, enfrentou rejeição do povo e morreu sem entrar na terra prometida. Davi foi escolhido, mas antes da coroa teve que enfrentar o abandono, o exílio, a perseguição e a traição dos próprios. E os discípulos, todos, com exceção de João, morreram de forma violenta. Foram perseguidos, apedrejados, crucificados, decapitados. Porque ser escolhido por Deus é carregar uma cruz invisível que o mundo não entende. É ser provado, é ser quebrado, é ser moldado. Por isso muitos que acham que foram rejeitados, na verdade, foram poupados. Porque Deus conhece o peso que cada alma pode suportar. Às vezes, não ser escolhido naquele momento é um ato de misericórdia. Porque Deus não entrega um chamado a alguém só porque Ele quer, mas sim quando Ele está pronto para suportar. Muitos pensam que a escolha de Deus acontece num momento, mas na verdade, ela se revela ao longo de uma vida. José foi vendido, rejeitado, esquecido. Mas mesmo no fundo da prisão, Deus já o havia escolhido. Ruth era viúva, estrangeira, invisível. Mas mesmo recolhendo restos, ela estava sendo posicionada para a linhagem do Messias. Esther era órfã, mas Deus já via nela uma rainha. E você? Talvez esteja num lugar onde tudo parece confuso, onde outros são promovidos, notados, chamados, e você sente que Deus está em silêncio. Mas o céu não se move por pressa, se move por propósito, e Deus não chama os preparados, Ele prepara os chamados. O que você vive agora não é rejeição, é preparação. Porque quando chegar a hora, quando a voz dele ecoar dizendo, agora é com você, você vai entender. Sempre foi escolhido. Só estava sendo forjado. Existe uma parte da caminhada com Deus que ninguém ensina. A parte onde você ora, jejua, espera, obedece. E mesmo assim, nada muda. Você vê outros sendo usados. Vê outros prosperando. Vê outros sendo levantados, reconhecidos, promovidos. E dentro de você surge a dúvida que consome. Será que Deus me vê? Será que fui deixado de lado? Será que já passou a minha vez? Mas a Bíblia está cheia de histórias onde Deus se calou antes de agir. José passou mais de uma década esperando. Ana chorou durante anos por um filho que não vinha. Davi foi ungido rei, mas voltou para o campo como se nada tivesse acontecido. E todos eles em algum momento devem ter pensado, talvez Deus tenha mudado de ideia. E quando essa estação chega, o improvável se levanta, o esquecido é lembrado. O último da fila é chamado pelo nome. O profeta Samuel havia sido enviado por Deus. A missão era clara, ungir o novo rei de Israel. Jessé chamou todos os seus filhos, todos, menos um. O mais velho era forte, o segundo era preparado, o terceiro era estrategista. Mas Deus disse a Samuel, não é esse, nem esse. Eu não vejo como o homem vê.
Eu vejo o coração. E um a um, todos foram recusados. Até que Samuel pergunta: acabaram-se os teus filhos? Jessé responde: ainda falta o menor, está cuidando das ovelhas. O esquecido, o invisível, o que ninguém acreditava, mas Deus havia visto, Deus já tinha escolhido. E naquele dia, diante dos irmãos, Davi foi ungido rei. O menino que ninguém chamou para o banquete era o único que Deus queria na mesa. Isso nos mostra uma verdade dura e linda. A escolha de Deus não precisa de plateia. Ela acontece em silêncio, no campo, na solidão. Mas quando chega a hora, nada pode impedir. Talvez você esteja nesse campo agora, no seu silêncio, no seu anonimato, sentindo que ninguém te nota, que ninguém te chama, que nada está acontecendo. Mas o céu não está calado por descuido, está em movimento, porque Deus ainda escolhe. E Ele escolhe quem ninguém espera. Escolhe o cansado, escolhe o quebrado, escolhe o que já desistiu. Escolhe o que ninguém aposta. Ele não chama os prontos. Ele chama os disponíveis. Porque a escolha dele não é sobre aparência, é sobre coração. Você não precisa ser o mais forte, nem o mais inteligente, nem o mais perfeito. Você só precisa estar de pé, no campo, fiel onde está, porque no momento certo, a voz vai ecoar. Chame-o, ele é o escolhido. Talvez você tenha passado a vida achando que não foi escolhido, que foi deixado de lado, esquecido por Deus. Mas o que você não percebeu é que Deus nunca para de escolher. Ele só faz isso longe dos holofotes. Enquanto você chorava escondido, Ele te observava. Enquanto você orava cansado, Ele te fortalecia. Enquanto ninguém te notava, Ele te moldava. Você não foi rejeitado. Foi separado. Foi escondido. Foi preparado. Porque antes que o mundo veja, Deus trabalha em secreto. E quando a estação chega, Ele não pergunta quem está pronto. Ele revela quem já estava sendo formado em silêncio. A verdade é que a dor que você sentiu até aqui já é prova da escolha. Porque só sofre quem carrega algo maior. Só sente esse vazio quem nasceu para algo eterno. Só luta desse jeito quem já foi marcado por Deus. E talvez você só precisava ouvir isso hoje. Você também foi escolhido. Só estava sendo preparado. Os escolhidos por Deus não passam por caminhos fáceis. José teve que ser vendido pelos irmãos antes de governar. Moisés foi rejeitado pelos dois povos, os hebreus e os egípcios. Davi foi ungido rei, mas teve que fugir por anos como um criminoso. E todos eles tinham algo em comum. Foram quebrados antes de serem levantados, porque Deus não entrega um trono a quem nunca enfrentou o deserto. Não coloca coroa sobre quem nunca carregou peso. E quanto maior a escolha, maior o esmagamento. O céu forja seus escolhidos no fogo da dor, no silêncio da espera e na escuridão da dúvida. É por isso que, muitas vezes, você não se sente parte de nada. Você tenta se encaixar, mas algo te afasta. Tenta seguir com os outros, mas algo te puxa para fora. É porque quem foi separado por Deus nunca se encaixa completamente no mundo. E quando você entende isso, você para de se perguntar: por que comigo? E começa a declarar: se Deus me escolheu, então Ele vai cumprir. O escolhido começa a ser percebido não pelo que ele mostra, mas pelo que ele carrega. É quando as pessoas olham para você e dizem: tem algo diferente nele. Mas nem elas sabem explicar o que. Você não tem a mesma aparência, mas carrega uma autoridade que vem do céu. Começam a te procurar para orar. Começam a te pedir conselhos. Começam a te escutar, mesmo sem você ter um cargo, um título ou posição. Porque a unção não precisa de microfone. A autoridade não precisa de palco. Quem foi escolhido começa a incomodar o ambiente. Onde há confusão, você traz paz. Onde há trevas, você carrega luz. Onde ninguém quer ir, você se sente chamado. Mas junto com isso, vêm os ataques, vêm as calúnias, vêm os olhares tortos. Porque quem é marcado por Deus, também é marcado pelo inferno. E a guerra se intensifica.
Porque agora, o mundo espiritual já sabe quem você é, mesmo que as pessoas ainda não saibam, mesmo que você ainda não saiba por completo. Quando Deus chama, Ele não entrega o plano completo. Ele entrega uma direção e espera obediência. Abraão ouviu: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas Deus não disse o nome do lugar, não deu um mapa, não explicou o caminho. Porque quem é escolhido precisa aprender a andar pela fé. O chamado de Deus nunca vem com todas as respostas, mas sempre vem com uma pergunta: você confia em mim? E aí começa o verdadeiro teste. Obedecer no escuro, andar sem confirmação, crer mesmo sem enxergar. Foi assim com Moisés. Ele fugiu do Egito achando que tinha perdido tudo, mas no meio de uma sarça que queimava sem se consumir, Deus o chamou de volta, com autoridade e missão. Foi assim com Paulo, perseguidor da igreja. Caiu do cavalo e ouviu: levanta-te e vai, e lá te será dito o que te convém fazer. Nada estava pronto, mas a obediência foi o que destravou o próximo passo, porque Deus não revela o caminho a quem não está disposto a caminhar. O escolhido só avança quando decide obedecer, mesmo sem entender. E então, algo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você já não é o mesmo. Aquilo que antes te paralisava já não te domina. A insegurança começa a dar lugar à certeza silenciosa: Deus está comigo. E as confirmações começam a aparecer. Pessoas te procuram sem saber por quê. Portas se abrem onde só havia muros. O que antes era fechado, agora flui. E o mais surpreendente, não são os outros que mudaram, é você. Porque o chamado transforma o interior antes de alcançar o exterior. Deus começa a te usar nos detalhes, em pequenas palavras, em atitudes simples, em decisões ocultas. E cada passo que você dá é como se o céu dissesse: é por aqui, continua. Os milagres começam a seguir quem foi escolhido, porque quem anda no propósito não precisa correr atrás das promessas. Elas seguem seus passos. Você ainda não chegou onde sonhou, mas já não está mais onde começou. O escolhido entende que o processo dói, mas também revela, e aquilo que ninguém viu em você no início, agora começa a brilhar, não como fama, mas como chama acesa dentro da alma. Depois que a escolha se revela, o peso começa a aumentar, as portas se abrem, mas com elas vêm os confrontos, porque o inferno não ataca quem está parado, ele se levanta contra quem está avançando. E quando o céu te posiciona, o inimigo tenta te desestabilizar. Foi assim com Davi. Depois da unção, vieram as perseguições. Saul, que antes o amava, agora queria matá-lo. Foi assim com Moisés. Quando ele disse sim a Deus, o Egito inteiro se voltou contra ele. E o próprio povo que ele tentava libertar o questionava a cada passo. Foi assim com Jesus. Depois do batismo, veio o deserto. Depois do "Tu és meu filho amado", veio o jejum, a tentação, a cruz. Porque a escolha de Deus não isenta da luta. Ela garante presença no meio da batalha. E aqui está a verdade. Quem é escolhido é provado, mas também é guardado. Deus não impediu Davi de entrar na caverna, mas o livrou da espada de Saul. Deus não evitou o deserto de Moisés, mas dividiu o mar diante dele. Deus não poupou Jesus da cruz, mas o ressuscitou no terceiro dia. A guerra é grande, mas a glória que vem depois é ainda maior. Porque quando o escolhido passa pelo fogo, ele sai diferente, mais forte, mais humilde, mais cheio de autoridade. Ele não é mais o mesmo, porque agora ele carrega não só o nome, mas a marca da escolha. O tempo passou, as marcas ficaram, mas agora o escolhido vê com outros olhos. Ele entende que a espera foi necessária, que a dor o lapidou, que o silêncio de Deus não foi rejeição, foi preparação, porque só agora ele está pronto, pronto para liderar, pronto para servir,
pronto para suportar o que antes o destruiria. E tudo o que viveu não foi aleatório, não foi em vão, foi um plano perfeito, escrito por um Deus que nunca perde o controle. Agora ele não carrega só um título, carrega uma história. Agora ele não fala só com palavras, fala com autoridade. Porque o escolhido sabe o que é ser quebrado, sabe o que é não ser chamado, sabe o que é ter que confiar mesmo sem ver. E por isso, ele não precisa se provar. A presença fala por ele. O tempo chegou. O que Deus prometeu está se cumprindo, mas não da forma que o homem esperava, da forma que o céu escreveu. E se você chegou até aqui, se essa história mexeu com você, talvez seja porque a sua história também está sendo escrita. E tudo o que você viveu até hoje estava te moldando para o que vem agora, porque o céu está chamando, e a voz que escolhe ainda sussurra no tempo certo. É você. Eu te escolhi. Se você assistiu até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe até o fim dessa mensagem, porque há algo em você que o céu não esqueceu. Talvez o mundo tenha te deixado de lado. Talvez sua família nunca acreditou em você. Talvez você mesmo já pensou em desistir. Mas escuta com atenção. Você não está atrasado. Você não está fora do plano. Você não foi esquecido. O que você chama de demora, Deus chama de preparo. O que você achou que era castigo, era Deus te fortalecendo por dentro. Porque quando o céu te escolher publicamente, ninguém vai entender o processo que você enfrentou no secreto. Então não pare, não recue, não desista agora. Porque os céus estão em movimento. E se hoje você ainda não vê nada, lembre-se, a raiz cresce antes da árvore aparecer. E quando o tempo chegar, nada, nem mesmo o inferno inteiro, vai impedir aquilo que Deus já determinou. Você foi escolhido.